Não, eu ia perguntar pra ela que é o seguinte, Yumi. O cenário, a gente viu que a indústria de jogos cresceu bastante, né? Aí, Sim. junto com a indústria crescendo, né, eu vejo também que melhorou um pouquinho esse preconceito de quem joga videogame, né? Aí eu queria saber de você, né, que tá mais você é tua área, né? Eu não sei, mas a impressão que me dá é que melhorou. O que você acha? Tu acha que melhorou ou ainda esse preconceito assim de quem joga videogame também ainda tá grande ainda ou sei lá, tá um pouco bem menor assim? Eu acho que melhorou um pouco. Não é uma questão que melhorou muito, ou teve uma mudança, uma grande mudança. Não, eu acho que melhorou um pouco, mediante toda a informação que a mídia, que a gente vem disseminando, né? Eu acho Sim. que isso trouxe sim uma melhora, um conhecimento a mais sobre os jogos. Até porque o mercado gamer é multibilionário e o dinheiro fala, né? Sim. Então, com essa Uhum. questão da visibilidade por conta do dinheiro, de tudo que o mundo gamer envolve, não só em questão de produção de games, mas produção de, sei lá, hardware, periféricos, tudo isso que consoles, tudo isso que envolve o mundo gamer, isso deu uma melhorada, uma esclarecida, eu diria, em alguns pontos. Porém, na grande maioria do pessoal da geração passada, até mesmo a geração dos nossos pais, ainda Uhum. tem sim esse preconceito. Não é uma coisa que se perdeu. Ainda tem sim esse preconceito. Eles ainda não veem o jogo como algo que você pode, sei lá, seguir uma carreira, sabe? Ou ganhar dinheiro com isso. Isso é Eu tive verdade. até. Eu já participei de um podcast anterior, eu já fiz até uma pequena palestra sobre isso. Porque o pessoal vê jogo exclusivamente, muitas vezes, como uma forma de distração ou como uma forma de você ficar lá jogando e pronto, e acabou. Sendo que hoje em dia existem várias carreiras dentro do mundo gamer. Você pode, sei lá, ser um pro play, você pode desenvolver conteúdo sobre isso, você pode ter vários tipos de carreiras em si que você pode seguir dentro da linhagem gamer, e o pessoal não vê isso, não tem o conhecimento sobre isso, sabe? E eu acho que é nesse sentido. Melhorou um pouco, mas não, ainda falta muito, ainda temos longos passos a dar. Acho que não faz muito tempo que, infelizmente, nosso presidente falou que não existe jogo que fala de amor, só tem jogo que mata. Né? Então, eu acredito que assim como ele tem esse pensamento retrógrado, muitos políticos também devem ter esse pensamento. Uhum. E nossos representantes, infelizmente, são eles, né? E a gente tem um longo caminho a educar eles, a mostrar mais que não é só isso, que existem outros caminhos, outros meios. Assim, o tabu, pra quebrar o tabu, videogame influencia a esses atos que as pessoas tanto banalizam, né? Falando que videogame é violento e tal. Realmente o videogame influencia algumas pessoas de alguma forma? Assim como uma série, como um filme, é algo sutil, algo Uhum. muito pequeno, que em comparação ao todo, muitas vezes nem é levado em consideração dentro da ciência. Estou Uhum. falando dentro da psicologia em si. Que assim, você vê um exemplo clássico, por exemplo, de um adolescente que o pai e a mãe negligencia a educação dele, ele presencia violência, ele sofre bullying, ele tem uma série de questões muito sérias, certo? E Uhum. também joga o Warzone. Aí ele comete alguma Acumula, né? coisa, acumula, acontece alguma coisa, quem é o culpado? O É. Warzone. Sim. Entendeu? Então é nesse sentido. Não é que não tenha nenhuma influência. Existe sim uma influência. Pouca, mediante todo o contexto daquele sujeito. Na grande maioria das vezes. Eu vejo uma outra questão também, é porque, tipo assim, a gente tem que lembrar, falando questões de mídias, né? Videogame é uma mídia, televisão, televisão já é uma outra mídia. E como a televisão tá tendo uma baixa e a videogame tá tendo uma crescente, a mídia da televisão tá tentando bater no videogame pra ver que, tipo, sei lá, os pais puxam pra baixo pra tentar crescer a mídia da televisão de novo, e essas coisas assim, né. Eu vejo muito isso, tanto que a gente tem o caso justamente do que ela falou, né, do atentado aos Estados Unidos, que falaram que o menino estava jogando Assassin's Creed, e aí por isso ele descobriu, nada a ver com nada, como usar uma arma. Tipo, nada a ver. Ou seja, Eu a lembro, mídia eu lembro fica daquela. Não sei se tentando era elaborar. uma pastora que falou: 1 hora de Assassin's Creed GTA é equivalente aos efeitos de uma pedra de crack na Eu acho que cabeça eu de vi, uma eu acho que eu criança. já vi.
aquele do Doom também. Este videogame é o Doom number 2. Aqui está escrito: senta-te e relaxe, pois você vai para o inferno. Ai, cara, esse vídeo é muito bom. Ai, cara, é muito bom, velho. A gente ri, mas infelizmente essas pessoas são aquelas que estão ocupando microfones, que têm lugares de fala importantíssimos, que estão aqui na nossa sociedade, né? Então, tipo assim, a gente ri porque a gente sabe que é mentira. Porém, Pois o peso da fala dessas pessoas, ele influencia totalmente a nossa vivência gamer. Assim como o peso das coisas que a gente também faz e fala atualmente, sabe? Realmente. Até, assim, tem uma diferença também, né? Tipo, de país, né? Por exemplo, o Brasil, comparado aos Estados Unidos, por exemplo, né? Em questão de gamers, né? Tá um pouquinho, eu acho, né? Posso estar errado, mas tá um pouquinho mais avançado nesse assunto do que aqui no Brasil, né? Porque, por mais que lá tenha também, né? Mas por ser um país desenvolvido, talvez, a indústria tá lá, né? Praticamente. E pode ser que tá um pouquinho mais avançado que aqui nesse pensamento, né? Porque realmente tem muitas pessoas mais velhas, né? Pelo ponto que você trouxe, que ainda tem esse preconceito de que o jogo não traz nada, né? Hoje o jogo tem até pra atividade médica, o jogo já trouxe, né? Então as pessoas ainda não têm esse conhecimento, né? De que o jogo também pode ser trabalho, também pode ser diversão, pode ser um monte de coisa, Ferramenta. né? Ferramenta, educação. Eu ia falar, Assassin's Creed foi uma ferramenta pra ajudar a recuperar Notre Dame, né? Porque o Assassin's Creed Unity... Verdade. É o Unity, exatamente. Quando teve aquela queimada na Catedral de Notre Dame, eles usaram a representação que estava dentro do Assassin's Creed Unity para conseguir reconstruir ela. Então o videogame sim, é igual o que o Sublime falou. O Sublime falou ali que realmente o videogame ajuda muito a ensinar. Por exemplo, a gente pode. Você consegue. Você não aprende a manusear, mas você aprende sobre peças de coisa. Eles usam simuladores também. Chegou uma época que era lei ter simulador. Tem simulador pra autoescola, cara, pra tu dirigir. Exatamente, era lei pra você ter um simulador na autoescola. Você aprende, tipo assim. A gente não aprende guitarra com Guitar Hero, mas a gente aprende marcas de guitarra, tipos de guitarra, como. Até sobre a música, né? Até sobre música, exatamente. Pô, meu rock foi moldado à base de Guitar Hero 2 e 3. Então... Eu gostei da pergunta do Luiz. Tu pode ler, tá? Que tá bem pequenininha pra mim, eu não consigo ver aqui. Vamos lá. A última dele. Várias. Tá. Como psicóloga, tu acha que o aumento da... Tô falando igual aí. Como psicóloga, tu acha que o aumento da ansiedade entre os jovens está relacionado ao tempo da tela que é consumido? Consequentemente, o tempo que se joga também? Eu acho que o aumento da ansiedade, ele tem uma série de fatores e esse é um deles. Não necessariamente o tempo de jogo, mas o tempo de jogo... como eu poderei tentar explicar isso? O tempo de jogo sem propósito. Porque para mim, dentro da minha perspectiva, alguns jogos, algumas narrativas, elas trabalham melhor a sua mente do que um filme, do que uma série. Então tá tudo bem você jogar, contanto que não seja sempre aquela mesma coisa repetitiva, aquela mesma coisa sem propósito, entendeu? Você pode sim jogar um jogo que você curta, que não tenha... Só pra você se divertir mesmo, tudo bem, não é errado fazer isso. Mas você só jogar aquilo, de uma certa maneira, vai empobrecer sua mente, você vai ficar só tendo ações repetitivas o tempo todo, e isso vai realmente gerar um aumento na sua ansiedade. Porque aí tem a liberação de vários neurotransmissores que eles vão se acostumar a esse ciclo, e quando esse ciclo, né, tem um certo costume na nossa mente, ele tende a diminuir e baixar esses neurotransmissores, e assim a gente vai sentindo menos prazer naquilo. Cada vez mais a raiva, o sistema límbico, várias outras coisas vão acontecendo no nosso corpo. E respondendo melhor a tua pergunta, eu acho que essa questão da ansiedade está muito ligada a todo o contexto atual, aos conteúdos rápidos, a tudo que os jovens vêm consumindo, a questão da facilidade de acesso à informação incompleta, sabe? Porque, por exemplo, antes, quando a gente queria saber de alguma coisa, uma informação X ou Y, a gente ia para um livro, lia aquele livro e depois a gente descobria, escrevia sobre aquilo. Hoje em dia, a gente pergunta para o chat GPT, a gente pega a primeira frase que ele disse e joga lá e pronto. Nossa. Então, não teve um trabalho de você
ler mais sobre, de você pesquisar mais sobre, é aquilo e pronto. Google, ChatGPT. Então tem um empobrecimento de pesquisa, de busca, de senso crítico, de várias situações que isso sim gera muito aumento da ansiedade. E falando também que, tipo assim, você falou do rápido, agora a mania que a gente tem de colocar as coisas em 2x dá uma ziquezeira danada no cérebro, né? Tipo, se a gente parar pra pensar. Como você mesmo falou, né, da mídia rápida, porque é rápido até demais pra gente conseguir assimilar, mas mesmo assim a gente quer as coisas o mais rápido possíveis e a cabeça vai... Antes do podcast, eu tava gravando um vídeo sobre bebê reborn, né? Aí eu lembrei, eu tava fazendo uma crítica sobre isso. A gente entrou nesse assunto, eu lembrei um pouco da gravação do vídeo. Porque, tipo assim, os conteúdos, você pode parar pra pensar e refletir. Ultimamente, os conteúdos que mais viralizam são aqueles mais idiotas. São aqueles que você mais. São aqueles que você olha assim e fica, gente, que palhaçada é essa? Por quê? NPC, né? Lembra do NPC? Do TikTok? NPC, Nossa, bebê cara, reborn. aquilo... Então, tipo assim, são conteúdos que não agregam mentalmente. São conteúdos que só. Sabe, só são. Não tem Você desliga o cérebro pra assistir, né? Isso, eu não tô falando que não é um conteúdo, tá, você faz esse tipo de conteúdo, beleza, pode fazer. A internet, ela tem espaço para vários tipos de conteúdo. A questão é a exaltação desse tipo de conteúdo em meio ao detrimento dos outros tipos de conteúdo, sabe?